Olá, meus bebês, tudo bom? Bem, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo de figuras de linguagem e nós vamos ver ainda nesse primeiro grupo mais algumas figuras de linguagem. Nessa aula, nós vamos estudar o que é catacrese, sinestesia, perífrase, hipérbole, ironia e eufemismo. Sim, são palavras de pronúncia difíceis, são palavras que aparentemente são difíceis de compreender, porém o significado delas não é tão difícil assim. Como eu já disse na nossa aula anterior, a maioria dessas figuras de linguagem vocês já estudaram lá no 7º ano, 8º ano, provavelmente no 9º ano. Então, o que a gente faz aqui é uma retomada desses conteúdos, uma revisão. É um conteúdo muito importante, como eu disse para vocês, nas avaliações de linguagens e códigos, na avaliação externa do Enem, e é um conteúdo que perdura até o 3º ano do ensino médio. Então, é muito importante a gente compreender cada uma delas, saber identificá-las nos textos, nos variados gêneros textuais que fazem uso dela, como recurso, como estratégia para dar ênfase à mensagem que o texto quer transmitir. Bem, nós também vamos estudar a personificação, o paradoxo e a antítese. Vocês podem perceber que são dois grupos de figuras de linguagem. Nós estamos estudando as figuras de pensamento e as figuras de palavras. Nós temos 3 grandes grupos de figuras de linguagem e nós atualmente estamos estudando esses 2 grupos, que são as figuras de pensamento e as figuras de palavra. Acompanhem comigo. No livro didático de vocês, todas essas figuras de linguagem que eu estou explicando também têm presente. Por exemplo, vocês têm o exemplo da figura de linguagem, vocês têm os contextos em que elas estão inseridas e vocês têm os exercícios. Então, esse conteúdo que eu estou explicando aqui, você pode estudar no seu livro didático, na parte de gramática, que vocês verão todos os grupos de figuras de linguagem que nós estudaremos neste 2º bimestre. Bom, a catacrese, certo? Esse nome engraçado, catacrese, é uma prima da metáfora, tá certo? A gente lembra que a gente estudou metáfora no outro slide, na nossa outra aula? Então, a catacrese é uma figura de linguagem cristalizada, ou seja, ela já virou uma expressão popular. Quando eu digo assim para vocês, gente, eu queimei o céu da boca quando tomei café, estava muito quente. Então, essa expressão céu da boca era uma metáfora, mas de tão utilizada, ela é uma catacrese, exatamente porque é uma expressão idiomática cristalizada. Ou, por exemplo, quando eu comento que estou com dor na batata da perna. Batata da perna nada mais é que a panturrilha, um músculo, né, da nossa perna, mas a gente utiliza expressões metafóricas, simbólicas, para expressar determinadas partes do corpo. Então, a catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Eu não diria que é impróprio, certo? A gramática brasileira é muito normativa, mas eu diria que é uma expressão idiomática. Embarcou há pouco no avião, né? Na verdade, quando a gente entra no avião, a gente vai decolar, tá certo? Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico, a gente usa embarcar. A gente pode ver aí na charge, também no exemplo da charge, quando tem alguém fugindo de uma bala perdida e diz o seguinte, a bala, o senhor poderia me ajudar? Estou perdida. Então, estar perdido é a expressão da catacrese mais usada quando a gente se sente em pânico. Na verdade, existem 2 figuras de linguagem nessa charge, que é a ironia e a catacrese. Então, as figuras de linguagem, elas estão muito presentes nesses recursos da charge, da tirinha, da história em quadrinhos, da propaganda publicitária, porque elas promovem a interação do emissor, entre o emissor e o interlocutor, através do humor. Então, a gente tem que ler,
compreender e interpretar o que está nas entrelinhas, porque figuras de linguagem, elas são subjetivas, elas são, como o próprio nome diz, linguagem figurada, conotativa. A sinestesia. De todas as figuras de linguagem que existem, a sinestesia, sinesteiese, né, lá no grego, é uma figura de linguagem muito presente na poesia, na música, no texto poético, numa narrativa poética, nos textos descritivos. As sinestesias, elas revelam a associação de sensações, tá? Então, quem escreve com sinestesia, quem compõe utilizando essa estratégia que é a sinestesia, tenta expressar sensações, sensações do olfato, sensações do paladar, sensações da audição, do tato. Então, a sinestesia ela reproduz nos nossos sentidos através de palavras. Esse recurso, como eu disse, ele é extremamente poético, mas ele também pode provocar humor, como a gente vê na tirinha a seguir. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver, Sino, era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com essa deixa que você me deu agora. Então, assim, você percebe que a sinestesia ela pode estar presente na tirinha como um recurso, mas ela principalmente pode estar presente nas poesias. Então, a gente vai encontrar no simbolismo, que é uma escola literária do fim do século XIX, início do século XX, nas poesias do poeta Cruz e Souza, principalmente, Charles Baudelaire, que vocês vão estudar aí no ensino médio, eles são poetas que fizeram largo uso de sinestesia, ok? Nós temos também a perífrase, tá? É outro nome um pouquinho mais complicado. A perífrase, ela também pode ser chamada de antonomásia. Sim, gente. Perífrase é a mesma coisa que antonomásia. E o que é a perífrase? É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Vocês já observaram que muitas dessas figuras de linguagem são substituições por outras expressões? Então, a perífrase, ela se dá a partir do momento que a gente utiliza, por exemplo, a expressão Terra da Garoa para se referir à cidade de São Paulo. Vejam aí também no exemplo da charge. E pode deixar esse guarda-chuva, porque aqui embaixo é que é a Terra da Garoa. Então, a expressão Terra da Garoa é uma perífrase, porque nós sabemos, por exemplo, pelo nosso conhecimento adquirido, pelo senso comum, que Terra da Garoa é uma referência à cidade de São Paulo, porque chove muito. Então, nós substituímos o nome da cidade pela expressão. Outro exemplo aqui, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do leão. Quem é o rei da selva? Leão. Então, por senso comum, a gente já faz a associação por inferência, por saber quem representa o rei da selva, ok? Saber figuras de linguagem, gente, tem muito a ver com a associação ao nosso conhecimento de mundo. Então, a maioria das figuras de linguagem, elas são utilizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lembrem-se disso. Também nos textos, obviamente, como a gente já falou, tanto nos gêneros textuais como nos gêneros literários, é uma estratégia da linguagem para dar ênfase à mensagem que o locutor quer passar. Elas são necessárias para que o texto ganhe mais vida, para que o texto ganhe mais expressão, tá? Então, quais são as figuras de pensamento que a gente vai estudar agora? Nós temos aí no quadro maior, como eu coloquei, uma mulher, né, bem enfática, tá certo? Acho que a palavra ênfase
ela é muito pertinente ao uso das figuras de linguagem, e ela diz que ela não é fofoqueira, né? Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ela fala de uma maneira mais amena, ela substitui as palavras para dizer que não é fofoqueira. Ela é produtora de biografias. Imagina aí quem gosta de falar da vida alheia. Então, que figura de linguagem seria essa? Estão vendo aí, gente? O eufemismo, tá? O eufemismo é um recurso utilizado para suavizar o discurso. Então, ao invés da gente, por exemplo, dar uma notícia de morte, uma notícia ruim, porque falar da morte de alguém é sempre ruim, a gente fala que entregou a alma a Deus, passou dessa para melhor, não é? Então a gente utiliza uma expressão mais atenuante para a situação. O eufemismo ele serve para suavizar o significado da expressão. Olha só no nosso quadrinho aí a explicação da charge. Amor, estava dirigindo o seu carro quando, contra minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente, personalizado. Fala logo que você bateu meu carro. Então, ela enrolou um pouco, né? Usou o atenuante do eufemismo justamente para poder explicar para o marido que bateu o carro. Ele foi bem direto. Fala logo que você bateu o carro. Então, o eufemismo, ele tem esse recurso para que a mensagem seja atenuada. E a ironia? Bem, a ironia é uma figura de linguagem presente no nosso cotidiano, presente na nossa fala diária, presente nas nossas brincadeiras, presente na oralidade, na linguagem informal, presente numa conversa entre amigos, entre familiares, presente na sala de aula, quando eu pergunto se todo mundo entendeu tudo. Então, a ironia, ela está no nosso cotidiano linguístico, seja em língua portuguesa, seja em língua inglesa, seja em qualquer ambiente linguístico. As pessoas utilizam muito o recurso da ironia dentro do seu falar, ok? A ironia é a representação do contrário daquilo que se reafirma, tá? Ela é tão inteligente que não acerta nada. Então, a gente tem exemplo de ironia, acho que é a figura de linguagem com mais exemplos, em mais situações comunicativas que a gente pode encontrar, tá? Tenho 600 redações para corrigir, estou super disposta. Ai, nossa, como eu adoro trabalhar sábado, domingo e feriado. Nossa, eu tenho um livro de 1000 páginas para ler, estou amando. Então, a ironia, ela se faz presente de acordo com a nossa intenção comunicativa e também tem muito a ver com a intimidade que a gente tem com o falante, né? Nós fazemos uso de ironia à medida que a gente tem mais intimidade com o falante. Entre emissor e interlocutor, né? No nosso canal de comunicação, a gente usa esse recurso com mais frequência quando a gente conversa mais com determinadas pessoas, tá bom? E a personificação? Essa figura de linguagem, ela é muito conhecida de vocês, bastante conhecida, à medida que você entrou em contato com histórias em quadrinhos, com contos de fadas, com fábulas, todas essas narrativas que fazem parte desde a infância de vocês, né? Durante o ensino fundamental 1, desde quando vocês aprenderam a ler, a entrar em contato com os livros, com a linguagem verbal, nós temos aí a representação da personificação, seja ela na linguagem dos quadrinhos, tirinhas ou nas próprias fábulas. O que é a personificação? Que também pode ser chamada de prosopopeia. Olha só que nome, né, gente? Pode chamar de personificação, tá certo? Personificação é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Quem aqui já leu fábula? Então, a fábula é uma narrativa muito antiga, certo? A fábula, ela
sei lá, antes de Cristo a gente tem fábulas, a gente tem fábula na Grécia Antiga, a gente tem fábula no Oriente Médio. A fábula é um tipo de narrativa com uma lição de moral no final. Acho que vocês se lembram disso. E a fábula, ela tem como personagens animais que assumem características humanas. Esses animais conversam entre si, dialogam, andam, correm, se surpreendem. Eles apresentam qualidades, virtudes e defeitos, justamente para representar as relações humanas. Isso é personificação. Então, quando você vê numa história literária, ou quando você vê no cinema, quando você vê nos desenhos animados, personagens inumanos ou objetos que assumem características humanas, é chamado de personificação. Quem já leu Alice no País das Maravilhas, tá? Alice no País das Maravilhas é um exemplo, né, do Lewis Carroll, é um exemplo de uma narrativa que utiliza personagens que não são humanos. Nós temos objetos que cantam e dançam, a gente tem um coelho falante, um chapeleiro maluco, a rainha de copas, as cartas do baralho. Então, a literatura ela faz largo uso da personificação, assim como as histórias audiovisuais, tá bom? Então, a gente tem aí no exemplo da tirinha do Chico Bento, e o Chico Bento se olhando no espelho. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele é que tá me olhando. Então, assim, o espelho tá olhando para ele, é como se o espelho tivesse essa função. Então, a personificação é bastante utilizada tanto na linguagem verbal como na linguagem não verbal, ok? Bem, a antítese também é uma figura de linguagem muito presente. Vocês devem observar, à medida que vocês tiverem mais intimidade com essas figuras de linguagem, e para isso é preciso estudá-las uma a uma, tá certo? Como eu disse para vocês no início da nossa aula, o nosso livro didático tem todas essas figuras de linguagem, com exemplos diferentes dos exemplos que eu estou mostrando para vocês aqui, além de exercício. Mas se você tiver mais curiosidade, quiser descobrir mais informações, nós temos vários sites de língua portuguesa que apresentam os tipos e os variados grupos de figuras de linguagem. A antítese é uma figura de linguagem que revela os sentidos opostos. E de sentido oposto todo mundo entende, porque vocês estudaram que são antônimos. Lembram dos antônimos? O que são os antônimos? Os antônimos são os sentidos opostos das palavras. Claro e escuro, preto e branco, alegria, tristeza, pranto, riso, tudo aquilo que é oposto num texto. Então, se você lê uma tirinha, se você ouvir uma música, se você ler um poema, tá? Em alguns textos você vai encontrar o recurso da antítese, justamente porque ela quer provocar esse sentido de oposição ao leitor, tá? Então a gente tem um exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Qual é aí o par de opositores? Guerra e paz, né? São palavras que têm um sentido absolutamente opostos, tá certo? Então, a antítese é uma figura de linguagem explícita pelo par de opostos que se apresenta no texto. A gente tem aí uma historinha do Garfield. Quem conhece o Garfield sabe que ele é bem irônico, tá? É um personagem de histórias em quadrinhos e que tem uma língua muito afiada, tá? A vida é uma eterna batalha entre o certo e o errado. Isso é o dono do Garfield. O bem e o mal. Aí o Garfield, pão de queijo e dietas. Então a gente observa que nos 3 quadrinhos dessa tirinha nós temos a presença de pares de antíteses, ok, gente? Certo e errado, bem e o mal, pão de queijo e dieta, né? O Garfield adora comer. O prato preferido da vida do Garfield é lasanha, para quem gosta de ler as tirinhas dele. A gente vai ter uma irmã da antítese, tá certo? O paradoxo é também uma figura de linguagem, tá certo?
muito parecida com a antítese, ok? Nós temos a antítese, que são os pares de palavras num texto que revela sentido contrário, e nós temos o paradoxo. O que o paradoxo revela? O paradoxo, ele também mostra uma contradição. Só que ele mostra essa oposição, por exemplo, no plano maior das ideias. Não é só nas palavras, mas em algo maior que são as ideias. Então, a gente tem aqui uma tirinha para exemplificar. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Ora, ele acabou de dizer que toda certeza é relativa e depois ele diz que tem certeza absoluta. Então, ele entra, né, em contradição durante a fala dele. Então, vamos lá. A antítese é um par de oposição de palavras dentro do texto e o paradoxo é no texto todo, na ideia do texto, tá certo? A gente tem mais aqui exemplo de antítese. Sim, senhora, esta é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai, a noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Então, a gente vê mais uma vez aí o recurso da antítese e o recurso da ironia muito presente nas nossas tirinhas. Vocês se lembram de um poema muito famoso que eu já devo ter recitado em sala de aula, algum professor de língua portuguesa ou alguém que goste muito desse soneto do Luís Vaz de Camões. É um soneto do século XVI e ele começa assim: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí vai, né? São 4 estrofes, característica de um soneto, que é um poema de forma fixa, e nós vemos que há um paradoxo muito grande nesse poema do poeta português Luís Vaz de Camões. Ele fala do sentimento amoroso como algo complexo e contraditório, né? Os pares de opostos, ferida que dói e não se sente. Como assim? Uma ferida que dói e não se sente, um fogo que arde e ninguém vê, né? Então a gente tem aí um paradoxo e nós temos antítese também, contentamento descontente, tá? Dor que não dói, mas o paradoxo mais forte expresso nessa estrofe é ferida que dói e não se sente. Então é preciso, quando a gente ouve uma música, quando a gente lê um texto, quando a gente absorve alguma ideia, é preciso compreender que esse texto ele tem estratégias discursivas que são as figuras de linguagem, tá certo? Principalmente os textos mais artísticos, como a poesia, a música e as histórias em quadrinho em geral. Tá bom, gente? Bom, nós temos a gradação, que é uma figura de linguagem que nós não vamos estudar ainda nesse bimestre, mas já está aqui no nosso slide. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, com clímax e decrescente com anticlímax. Inicialmente calma, depois controlada, até o ponto do total nervosismo. A gradação, ela vai, como o próprio nome diz, gradualmente crescendo durante o exemplo, tá? Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. É claro, depois. Fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Então, a gente vê na tirinha da Mafalda, a Mafalda conversando com a amiga, e a amiga explicando como foi o processo dela de nascimento, né? Aquela história de a cegonha me trouxe. Ela vai explicar em sequência o que aconteceu. Gradação é uma sequência, tá? O que é uma apóstrofe? Outro nomezinho aí mais complicado, mas nada difícil de entender. A apóstrofe é a interpretação feita com ênfase, tá? Ó céus, é preciso chover mais. Deus, meu Deus. Sabe quando você faz uma oração e você invoca Deus? Ou se você
fizer uma oração Ave Maria, cheia de graça. Então, a apóstrofe é uma interpelação, é quando você faz um chamado seguido de uma vírgula. Ai, meu Deus, Deus, Pai misericordioso, tá? Isso é chamado de apóstrofe. Bem, gente, essas eram as figuras de linguagem que eu queria falar com vocês hoje. Lembrando que é preciso estudar. Não adianta a professora Camille falar uma vez, vocês nunca mais dão uma olhada. Tem que estudar, tem que usar a gramática, tem que ler o texto, tem que responder questões estilo Enem, questões de linguagens e códigos que utilizam os recursos das figuras de linguagem, tá? É preciso aprender a interpretar para além da leitura superficial, ok? Beijão, até a nossa próxima aula!